Se o início da segunda temporada de Anéis do Poder foi focada nos elfos caindo na armadilha de Sauron, nesse segundo episódio chegou a hora de mostrar o colapso chegando ao Reino dos Anões, pois com o surgimento da Grande Sombra vinda de Mordor, até as rochas de Khazad-dûm começaram a tremer. E já fica uma dúvida aqui logo de cara, o certo é anões ou anãos? Eu sempre falei anões. A série usa anãos. Eu, sinceramente, acho muito esquisito, tá? Mas eu vi que, inclusive, as duas formas estão certas, então tá tudo bem. Mas deixando o português de lado, o que importa é que essa temporada de Anéis do Poder tá super acelerada e Sauron não tá perdendo tempo para colocar seus planos em prática através da forjadura dos anéis que podem corromper todas as raças da Terra-média. E aliás, outra dúvida também, né? O certo é falar a forjadura dos anéis ou a forjação dos anéis? Bom, enfim, deixando a gramática pra lá, o importante é que estamos chegando aqui a mais um vídeo de análise dos episódios da segunda temporada de Anéis do Poder, falando do segundo episódio agora, e antes de entrar no vídeo, sempre vale lembrar também que, para falar de Anéis do Poder, a gente vai estar focado exclusivamente na série. Aqui no canal a gente sempre gosta de fazer contraponto entre livro original e série, quando é o caso, obviamente, mas, né, especificamente, agora abrindo uma exceção para Anéis do Poder, a gente não vai falar do Silmarillion, nada disso. A gente vai focar sempre mais na visão de quem está assistindo a série, beleza? Dito isso, vamos lá. Porque como eu disse anteriormente aqui no comecinho, a sombra que vem chegando de Mordor está afetando, está causando uma catástrofe em Khazad-dûm, em Moria, o grande reino dos anões, e o que vai acarretar também na criação dos 7 anéis de poder que serão dados ao povo da montanha. E uma das coisas legais que eu acho dessa série é que ela consegue mostrar algumas coisas que não existem ou foram destruídas, corrompidas de alguma maneira quando a gente assistiu O Senhor dos Anéis há mais de 20 anos atrás, né? E uma delas é justamente Khazad-dûm, Moria, ali que o Gandalf, quando ele está passando com a Sociedade do Anel por dentro de Moria, ele fala que aquilo ali já foi o grande reino dos anões, que eram templos enormes, salões vastos, né, cheios de riquezas e tudo mais, e algo que, quando a gente viu lá no Senhor dos Anéis, já estava totalmente destruído, abandonado, né, dominado pelos orcs, pelos goblins, enfim. E aqui a gente vê desde o início Khazad-dûm no seu máximo esplendor. E é fantástico ver ali aquele mundo complexo que os anões criaram, né? Algo gigantesco, forjado e esculpido dentro das rochas, debaixo daquela montanha com vários níveis. Eles conseguem fazer a luz chegar ali dentro para cultivar hortas. Cara, é realmente incrível. E a explicação que é dada é que aquela erupção vulcânica, né, aquela catástrofe vulcânica que deu origem a Mordor, está afetando Khazad-dûm. Inclusive, logo no início do episódio, mostra ali no mapa de maneira muito didática, né, aquelas ramificações sombrias saindo de Mordor e indo até Khazad-dûm. Existe a explicação geofísica, tá? Realmente aqueles tremores que aconteceram lá estão afetando as montanhas em Khazad-dûm. Beleza, é uma explicação geológica, digamos assim, mas também temos que levar em consideração a questão mágica. A presença de Sauron, o retorno de Sauron, está mexendo com a Terra-média. Por onde ele passa, você vê que o clima já começa a se alterar, outras coisas vêm acontecendo, os elfos tiveram que recorrer aos Anéis de Poder, porque a árvore deles lá estava morrendo, o que isso significava que o tempo deles na Terra-média estava acabando. Então, sim, a natureza como um todo está sofrendo, está sendo abalada pelo retorno de Sauron. Então, tem a explicação, né, ali física da coisa acontecendo, mas também a gente tem sempre que lembrar desse ponto de vista da magia. E pouco se fala dessa complexidade, dessa organização da sociedade dos anões na obra. Geralmente tudo é muito focado nos elfos, a gente vê ali as grandes cidades élficas com as suas cortes, até Númenor a gente viu sendo um pouco mais destrinchada na temporada anterior, mas quando se fala em anões, geralmente é aquele bando de gente de armadura ou de picareta quebrando rocha dentro das montanhas, e não é bem assim,
né? Existem ali diversas divisões, tem as guildas, tem os senhores menores ali que apoiam ou não o rei no caso, então é uma coisa bem mais complexa que eu espero que a série mostre um pouquinho mais sobre isso, mas aqui a gente vê, por exemplo, o uso e a influência das cantoras de rocha, inclusive a Disa, que é a esposa do Durin, faz parte ali daquele grupo, que demonstra muito dessa conexão, dessa comunhão que os anões têm com as rochas que eles estão perdendo, né? De novo, é a coisa do Tolkien usando a relação magia e natureza, porque a magia no mundo de Tolkien, ela não é necessariamente assim como se fosse, sei lá, Dungeons and Dragons, né? Como se fosse um jogo de RPG ali que o mago vai soltar bola de fogo, enfim, até acontece, mas geralmente ela também se manifesta de maneiras muito mais sutis, muito mais naturais, digamos assim. E as cantoras de rocha fazem isso. Quando elas sentem o colapso chegando em Khazad-dûm, elas começam a cantar, a tentar se comunicar com a natureza daquela montanha para achar formas ali de abrir outras passagens de luz e tudo mais. Então isso demonstra bastante dessa conexão quase mística, né, até pela criação, pela origem da própria raça dos anões, que eles têm com as rochas, com a montanha, com o solo e tudo mais. Isso afeta a sociedade deles como um todo. A própria ruptura ali, aquela rusga entre o rei e o príncipe Durin, é também uma coisa que você sente que está pesada, que está carregada. Ok, os anões são conhecidos por ter cabeças duras, como pedras que eles batem, que eles quebram, e tanto o Durin pai como o Durin filho são teimosos pra caramba, mas a verdade é que essa rixa entre eles acaba enfraquecendo ambos os lados. Primeiro porque o rei fica sem o apoio do filho, que é o seu sucessor direto. E o Durin que está tendo que trabalhar ali de CLT, né? Quebrando pedra lá, ouvindo desaforo, tendo bolha na mão. Eu nunca vi anão com bolha na mão, primeira vez na vida. Mas tudo bem, né? Ele está lá batalhando para ganhar o pão velho de cada dia. Então é uma coisa que não está agradando ninguém. E no final do episódio eles recebem ali um convite do Celebrimbor para ir até Eregion, que provavelmente, né, onde será oferecido os 7 anões, que serão os 7 anões, os 7 anéis que serão dados aos anões, para que eles possam ser salvos ali, para que eles possam reverter essa situação que é mais ou menos semelhante ao que aconteceu com os elfos. E se você achava que não teríamos elfos nesse episódio, você está muito enganado, porque já começam a aparecer os primeiros efeitos dos anéis que estão sendo usados em Lindon, e como eles pretendem partir em busca para deter Sauron antes que seja tarde demais. E os elfos começam a entender realmente ali os efeitos, os poderes dos 3 anéis, né? Principalmente a Galadriel, o Gil-galad, né, o Alto Rei, e o Círdan ali, o grande arquiteto deles, enfim, que são os portadores dos anéis por enquanto. Eles já começam a sentir esses efeitos. Tanto o Gil-galad quanto a Galadriel discutem que os anéis estão despertando neles o dom da clarividência, digamos assim, né? Através de sonhos e visões, eles começam a ter vislumbres de algo que pode acontecer lá no futuro. Então isso também demonstra, né, pode ser também ali uma certa conexão com o próprio Sauron, no caso da Galadriel, né, já que essas visões aparecem para ela ali como meio que pesadelos, uma coisa super agressiva. Então sim, já tem uma conexão acontecendo ali. O Círdan está explicando para o Elrond, naquela cena dos peixes também, como os anéis conseguem influenciar e afetar outras formas de vida, né? E aqui, de novo, a gente vê essa explicação de forma muito didática. Ele está ali balançando a mãozinha com o anel dentro da água, você vê que os peixes estão rodando em volta da mão dele. Aquilo ali é mais para explicar que não é necessariamente que o anel vai atrair pessoas, né? Os poderes dos anéis, eles também são sutis. Não é tipo Lanterna Verde, não vai soltar um raio ali e destruir as coisas, não é isso. Mas através do uso dos anéis, o portador acaba desenvolvendo outras habilidades, como por exemplo uma oratória, né? Esse dom de você influenciar outras pessoas pelo que você fala, pela sua presença. Então é isso
que o Círdan está tentando explicar para o Elrond naquele momento. O fato é que eles já sabem da presença do Sauron e precisam detê-lo a todo custo, né? Já que quanto mais ele consegue circular pela Terra-média, mais ele vai colocando em prática os seus planos de conquista novamente. E como fazer isso, né? Já que a grande comandante do norte, das forças do norte, a Galadriel, ela está muito suscetível ao Sauron. E isso gera uma desconfiança, isso está gerando inclusive uma rixa que eu até acho um pouco forçada. Acho que a série está forçando um pouquinho nessa rixazinha entre a Galadriel e o Elrond. Mas eu até entendo de certa maneira que é para trazer uma tensão ali entre os elfos, porque ela realmente ficou abalada com a maneira como o Sauron conseguiu penetrar na mente dela, né? Como ele viu que dentro dela, a gente discutiu isso no vídeo passado, né? Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso aqui, mas que dentro dela existe uma coisa que tá longe daquela pureza dos elfos, né? A Galadriel, ela é um elfo diferente, ela não tem aquele equilíbrio, aquela coisa, sabe, zen budista que os elfos têm, não. Ela tem um fogo interior, ela tem alguma coisa dentro dela que é importante, né, que faz dela essa guerreira, essa líder de batalha que ela é, mas ao mesmo tempo também abre margem para que essa ira, essa raiva, nesse ímpeto dentro dela também seja usado pelo mal, que é o que o Sauron consegue fazer. Então, se ela for sozinha para cima do Sauron, ela teme, ela tem medo de que ela possa ser corrompida em algum momento. E é por isso que o Elrond entra nessa jogada, né? E eu vejo aqui também talvez uma forma da gente entender como está sendo construída a figura do Elrond, que lá na frente, lá no futuro, será o grande senhor élfico de Valfenda e tudo mais. Então aqui a gente vê um pouquinho mais desse desenvolvimento do Elrond nesse jogo político, ele que sempre tentou se afastar muito dessas questões, mas mostrando que agora chegou o momento dele de agir também. Mas o grande mistério da série ainda fica por conta do trio que segue pelas terras de Ron, e como o estranho usa cada vez mais do seu poder, mesmo sem ter nenhum controle sobre ele, já que pelo visto é necessário um cajado para que isso aconteça. Pois é o grande mistério da série até aqui, né? Quem é esse estranho? Ele é um Istar, ele é um mago, isso a gente já entendeu, mas quem ele é necessariamente? Entre muitas teorias, a mais aceita talvez que seja o Gandalf, pela algumas coisas ali que a gente pode pescar, como por exemplo esse bom relacionamento dele com os pés peludos. Isso talvez mostre como desde o início o Gandalf teve ali um bom relacionamento com os pequenos, né, com os hobbits, enfim. Então demonstra muito isso. Algumas falas, algumas frases que ele já disse, né, por exemplo, quando ele vai sair em busca com a Nori, ele fala: na dúvida, siga o seu nariz, que era uma das frases que o próprio Gandalf falava para o Frodo também. E a postura dele, né? Tem uma hora que ele pega aquele cajado ali falso lá no deserto e o ator, você vê que ele segura o cajado, ele se apoia de uma maneira igualzinho ao que o Ian McKellen fazia lá quando ele interpretava o Gandalf. Essas coisas não são por acaso, gente. Mesmo que ele não seja o Gandalf, isso não é por acaso. Isso é para induzir a gente a ficar sempre nessa dúvida, né? Para mexer com o público. Eu entendo, tá, que se ele for o Gandalf, seria uma grande mudança, já que o personagem ele só chega lá na Terceira Era. Então eles estariam antecipando a chegada do Gandalf na Terra-média, mas enfim, né, talvez a série ela queira aproveitar e querer se fazer nesse recurso. Só que eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu tenho um pouco de pinimba dessas coisas assim de grandes mistérios que se alongam por muito tempo, sabe? Eu não sei se eu fiquei traumatizado de ter assistido toda a geração de Lost, né? Lost, inclusive, que voltou, acho que ele tá na Netflix aí de novo. Deus me livre, cara, olha, sem condição. Então, eu não sei se eu perdi a paciência para coisas que se alongam por muito tempo. E o mistério em relação ao estranho vem desde a primeira temporada, né? Então, somando agora com esses 2 episódios da segunda, são 10 ao todo que os caras estão ali entubando essa coisa de quem é o estranho.
eu necessariamente estou achando um pouquinho arrastado, tá? Eu espero que eles resolvam logo isso em algum momento. E outra teoria que surgiu agora é de quem será o Mago Negro, porque ele usa ali uma espécie de ritual de sangue que é um tipo de magia usada apenas por feiticeiros corruptos, né, por feiticeiros sombrios da Terra-média, mas a aparência dele também lembra a do próprio Saruman. A gente não sabe, né, até onde eu sei, eu posso estar enganado, a galera mais fã aí de Tolkien que conhece melhor pode me dizer, mas se eu não me engano, Saruman foi o primeiro Istar, né, a chegar na Terra-média, então poderia ser ele ali de alguma maneira, a gente não sabe. E o que nós vemos é que ele convoca ali uma das asas brancas, como ele chama, que são aquelas feiticeiras vestidas de branco que combatem o estranho lá na primeira temporada. O que a gente sabe, né, ou pelo menos o que deu a entender, é que elas eram servas de Sauron, já que elas achavam que o estranho era Sauron, né, vão lá, chamam ele de mestre e tudo mais, e quando elas foram derrotadas, elas assumiram uma forma que lembra muito a dos Nazgûl. Elas não poderiam ser Nazgûl porque a origem é diferente, o tempo entre eles está completamente, né, longe demais para isso acontecer, mas a representação delas ali daquele espectro lembra muito a dos Nazgûl, o que é uma relação direta à questão do mundo invisível. Né? Uma coisa que aparece na obra de Tolkien também, essa coisa do mundo invisível, que não é visto por todo mundo, né? Que é onde os espectros e os espíritos vivem, e geralmente só os portadores do anel conseguem ter acesso livre a esse mundo, a esse universo. Então a gente, pelo menos eu acredito, né, que a gente ainda vai conhecer mais sobre essas personagens. E para fechar esse episódio, nós vimos como Sauron mais uma vez usa de sua astúcia para enganar Celebrimbor, assumindo a identidade de Anatar, o Senhor das Dádivas, o que vai acabar convencendo o velho discípulo de Fëanor a forjar novos anéis para alavancar os planos do Senhor Sombrio. E o Sauron é aquilo, né? Ele entende exatamente como a mente dos elfos funciona. Ele chega ali em Eregion como um andarilho, fica ali se fazendo de coitadinho para chamar a atenção, para apelar para essa sensação de piedade dos elfos com as criaturas inferiores. Então ele sabe como isso acontece, né? Aquela tempestade, aquilo tudo, você vê que é uma coisa que dá a entender também que é ele que está convocando aquilo ali, né? Baseado no que a gente falou aqui no início do nosso vídeo, de como a presença do Sauron está influenciando a natureza. Então ele vai fazendo aquilo até conseguir entrar em Eregion, cara. O bicho é muito malandro. E ele faz com o Celebrimbor exatamente o que a gente falou agora há pouco, como aconteceu com a Galadriel. Ele enxerga dentro ali do velho artífice um orgulho, sabe? Uma ambição, uma coisa de querer construir algo belo, algo que seja realmente importante, que marque a história dos elfos, como aconteceu com seu avô, né, de quem ele era discípulo ali, o grande Fëanor. E mesmo que essa ambição, digamos assim, do Celebrimbor seja por um bom motivo, né, tipo, o cara ele tem a ambição de ser alguém representativo, de criar algo importante que marque a história dos elfos. Por mais que o motivo seja nobre, esse sentimento, esse orgulho que ele sente é algo que vai abrir aquela portinha por onde o Sauron entra, sabe? Então ele está fazendo com o Celebrimbor exatamente o que ele fez com a Galadriel, e ele se apresenta ali como, né, o Anatar, uma nova fórmula, né, um enviado dos Valar. Então ele dá esse senso de importância para aquele trabalho que ele e o Celebrimbor vão fazer para desenvolver novos anéis. Então ele está realmente assim, usando, sabe, de todos os recursos, está sendo ardiloso como o Sauron consegue ser. E aí fica uma curiosidade aqui, né? Eu estava assistindo com a minha esposa e ela fez uma observação interessante no final do episódio. Quando aparece ali o Sauron na forma de Anatar, ela disse: nossa, tem uma coisa meio bíblica aqui, né? Ele lembra daquela coisa do anjo caído que vem do céu, né? Bela ali, é uma coisa meio Lúcifer, uma coisa meio bíblica, que vem para corromper as pessoas que estão na Terra. E é isso, né? A gente sabe que existem ali certos paralelos da obra de Tolkien com a Bíblia. Eu já vi discussões em fóruns, aí, fãs falando sobre isso.
é uma coisa bastante interessante e realmente lembra, né? Se a gente vê ali até a forma como ele aparece ali, uma coisa assim, sem querer blasfemar, tá, gente? Por favor, não é isso. Mas quando o Sauron apareceu ali com aquele manto, aquela coisa, parece até uns quadros de Jesus que a minha avó tinha em casa, né? Então, realmente relembra muito essa questão bíblica. Fica uma curiosidade aqui. Bom, gente, é isso. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo da nossa análise do segundo episódio de Anéis do Poder da segunda temporada. Então espero que você tenha gostado. Dê o seu like ou dislike, aí o que você preferir. Deixe nos comentários a sua opinião, as suas ideias, as suas teorias aí de quem são os magos, né, desse mistério todo. Vamos debater sobre isso. E lembrando que a gente está falando aqui de todos os episódios. Então, caso você ainda não tenha visto, está aparecendo aí o episódio anterior, onde a gente falou sobre a origem ali do Sauron como sendo o grande mal da Terra-média, né? O conceito dele sendo mal, de por que ele é rejeitado pelos orcs a princípio, de como isso aconteceu, de como ele tentou herdar a força, a herança de Morgoth como grande líder sombrio da Terra-média. A gente falou sobre tudo isso nesse vídeo passado que está acontecendo aí. Espero que você curta também, beleza? É isso. Não esqueça de se inscrever no canal, a gente se vê. Valeu, até mais!